E aí, sejam todos muito bem-vindos ao Café Inspirador dessa segunda-feira. Inspirada, alegre, energizada, cheio de Espírito Santo. Agora há pouco eu estava orando justamente para que o nosso ajudador possa colocar as palavras certas na minha boca, para que eu possa levar a mensagem para as pessoas que estão no dia de hoje conectadas comigo. Sejam bem-vindos, Maicon, Fabian, Dani, sejam bem-vindos. Eu fico aqui, tão feliz, esperando o momento dessa live. Helena, seja bem-vinda, Ricardo, puxa, que legal, que honra. Pessoas tão qualificadas comigo nessa manhã. Gente, obrigada por estarem aqui comigo. Quero agradecer a Deus a oportunidade de um recomeço, de mais uma semana, para poder levar inspiração, para poder levar uma palavra bacana, para poder levar reflexão a cada uma das pessoas que se permitem se conectar nessa live. Bem-vinda Lorena, Liana, sejam bem-vindos. Gente, eu tenho dito para vocês que eu tenho desejo que seja realmente uma pausa para um café inspirador, mas as histórias que têm vindo, as pessoas que têm vindo, elas tem uma intensidade tão grande no conteúdo que elas geram, no impacto que elas geram, que quando a gente vê, passou 45 minutos, às vezes passa uma hora, mas eu tenho o intuito que seja ainda mais curtinho, para que a gente possa dar esse impacto, liberar as pessoas para viverem o melhor que elas podem dentro daquele dia ou dentro dessa semana e assim por diante. Gente, e a pessoa que vai estar conosco hoje, só para você sentir, ela tem um canal no YouTube chamado Atitude. Então pensa na pessoa de força, na pessoa encorajadora, na pessoa despertadora de outras pessoas. Ela é psicóloga, especialista em cuidados de família e é sexóloga, como eu falei antes. Então assim, uma pessoa com uma força surreal. Nós nos conhecemos também em sala de treinamento, então é uma pessoa que segue buscando, segue se aprimorando. Vocês sabem que esse tem sido o meu grande chamado. Eu me desenvolvo para depois trazer informação e ajudar outras pessoas através de treinamento, através de mentoria e agora através das lives. Então, tô muito feliz hoje porque a gente vai ter a oportunidade de aprender muito com essa pessoa. Já faz o seguinte, já manda aviãozinho, convida outras pessoas para estar conosco nessa live, para receber desse transbordo, dessa inteligência dessa pessoa que vai estar conosco hoje. E, gente, embaixo tem uma tarjinha que fala sobre a condição de você poder patrocinar essa live, contribuir para que esse conteúdo siga sendo liberado, siga indo para outras pessoas. Se você sentir no coração e tiver assim, nessa perspectiva de destravar-se, de desprender-se, compra um selo aí e ajuda essa live, ajuda a mim, ajuda essa live se propagar, ajuda esse conteúdo seguir latente e vivo, ajudando outras pessoas, beleza? É com muito carinho, com muita energia que eu quero chamar a psicóloga Daniela Salgado. Tudo bem? E aí? Já nos conectamos, já chamei. Seja muito bem-vinda! Olá, olá, bom dia, um ótimo início de semana, bom dia a todos. Já vou começar agradecendo, me emocionei com a introdução que tu fez, Tati. É isso Essa aí. atitude que tu falou ali realmente é marca registrada, eu adorei sentir que tu pegou isso. É isso aí, gente. Nosso negócio é feeling. Ai, que legal. Muito. Me sinto muito feliz. Eu penso que tu vai ter que chegar um pouquinho mais perto porque para poder te ouvir melhor. Deixa que É, eu puxo um pouco. legal. Assim ficou melhor. Estou muito Tá, eu feliz de tô... estar nessa manhã contigo, pessoal. Direto de Passo Fundo, tchê. Essa mulher cheia de energia. Vai nos contar um pouquinho quem é ela, o que faz. É aqui, ó. Lá com o nosso cartãozinho inspirador. É verdade. Nos conte um pouquinho quem é você, o que você faz, um pouquinho da tua trajetória. Eu tenho certeza que só isso já vai inspirar muita gente. Depois, se tu quiser dar algumas dicas, nós todos aqui estamos Dicas, vai sedentos por dicas. perguntando. Eu digo, vai perguntando que eu vou falando, porque Perfeito. geralmente
do nada. Mas assim, meu nome é Daniela Salgado, eu sou de Passo Fundo, sou psicóloga, me perdi nas contas, são tantos anos, acho que 24 fecha agora, no próximo fim desse ano, 24 anos. Uau! Sim, sim, desde o início, desde o meio da faculdade, depois eu posso contar como foi isso, eu me apaixonei por uma área da psicologia, que é Sim, a terapia familiar sistêmica, né? tá. E desde então eu já comecei na faculdade, cursos introdutórios nessa área, era uma área nova, então na Universidade de Passo Fundo, onde eu fazia, nem tinha pós ainda em sistêmica, estava chegando no Brasil, mas eu tinha uma professora maravilhosa que trouxe da Europa e montou um curso. Eu, no meio da faculdade, já fazia curso nessa área. Antes de acabar a faculdade, comecei no último ano após, depois fiz outros, enfim. Isso eu disse porque é muito marcante. A minha assinatura maior de Sim. psicóloga é como terapeuta familiar sistêmica. Né? Tu falou antes de família, eu até hoje em dia eu tenho trabalhado muito mais com consultas individuais. Agora, antes Sim. de entrar em sessão, eu estava em atendimento, eu estou no consultório, mas sempre com esse olhar do sistema onde a pessoa está. Então, chega uma pessoa no meu consultório, eu nunca vejo só ela. É como se eu enxergasse a família toda ali. Sim. E além disso, como tu falou, eu sou sexóloga também, fiz agora, acabei a pós em psicologia positiva. Então, a gente está Legal. sempre buscando crescer e aprender mais. Ontem eu estava lendo sobre psicologia positiva. Eu penso que se banalizou isso em algum momento, mas é de uma profundidade fantástica, né, Dani? Puxa, É tu uma sempre, bem nova. sim, tu sempre morou em Passo Fundo, como é que é isso? Sempre. Morei um pouquinho em Porto Alegre, em época de cursinho, mas sempre aqui. Até agora. Amanhã ninguém sabe. Justamente. E a tua família daí também? Tu é filha única, não? Não, eu sou a mais velha de três irmãos. Tenho dois irmãos, uma irmã 10, um irmão 10 anos mais novo que eu e uma irmã 13 anos. Ah, Eu fui filha única 10 anos, né? com certeza, uma inspiração para os teus irmãos. Eu penso que é isso. Eu sempre digo que quando um desperta, então a gente tem a condição de ajudar os outros a despertarem. É muito interessante isso. Mas nos conte, por que psicologia? Como é que foi esse. Tati, eu estava pensando antes de tu me chamar, porque eu sabia que tu ia me fazer essa pergunta. E eu ia comentar e dizer, tem uma história. Comigo tudo tem uma história. Depois eu pensei, não é comigo. Na vida de todos nós tem uma história do porquê de cada decisão, de cada acontecimento, né? Verdade. Talvez eu, justamente, não é à toa que sou psicóloga, eu me encanto nas histórias, então eu penso nas minhas, eu penso nos porquês e penso nos porquês dos outros também. Sim. Mas, mas eu conto essa história. A psicologia não foi minha primeira opção. Eu nem Olha, sabia. Tu vê que eu uma apaixonada hoje, não me imagino em outra coisa, mas eu demorei para escolher. E vou contar para vocês, até porque eu acho inspirador para os jovens que ficam nessa coisa, eu tenho que fazer, eu tenho a cobrança, eu tenho, e às vezes a gente precisa do tempo da gente. Olha só, eu Pedro. venho de uma família do ramo paterno que praticamente todo mundo é médico. Mas que interessante. Muitos médicos, daí dos primos, em segundo, quem não é médico é dentista, enfim, é muito da área da saúde. Sim. E na época de eu fazer vestibular, e vocês, pais e mães, sabem a importância da palavra de vocês e o peso que pode trazer. O que eu ouvia na época de vestibular? Tu pode fazer qualquer coisa, desde Mesmo. que seja medicina. Que lindo. A escolha é tua. E eu não conseguia, uma jovem com 16, 17 anos por aí, a gente fica preso, né, nas palavras paternas. E aí, Sim. então, eu vou fazer medicina, acho que é isso que eu quero. Eu sabia que eu gostava de gente. Eu sempre Sim. soube que eu queria trabalhar com gente. Não necessariamente medicina. Eu até assistia a cirurgia, eu acompanhava o hospital desde 12 anos de idade, eu vi minha primeira cesárea. Mas eu gostava de
Ah, eu ia. Eu gostava de passear no hospital. Eu não me imaginava atuando no hospital. É diferente. Para mim era um passeio, era como trabalhar, né? Vou na empresa com meu pai, vou os outros. Eu ia no hospital. Sim. E aí eu fiz o vestibular, fiz 2 vestibulares para medicina, um em Passo Fundo, aqui em Passo Fundo, então isso dava 2 anos, logo que eu acabei o segundo grau, e depois me mandaram para Porto Alegre fazer cursinho. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a pessoa não quer algo, ela dá Não, sim. jeito de se Cris, boicotar. Eu era uma péssima aluna assumida. Quando tinha que estudar, eu só estudava o que eu gostava. Eu sou louca por literatura, eu adoro livros. Então, eu não estudava as coisas para medicina, eu ficava lendo, estudando literatura, horrores, português, nada a ver com medicina. E sim. foi, já saía, tinha antes das provas do cursinho, eu fiquei amiga, os professores aqui eram muito jovens, a gente ia comer X, ia jantar, tinha caipirinha na noite antes do vestibular. Não é quem quer, né? Não. Ah, mas é tão verdade, Dani, que quem não quer dar um jeito de não se aprofundar, de não se autorresponsabilizar, como quem quer, independente das situações, dá um jeito de conseguir também. Isso é incrível. Em tudo, é aquela história, quem quer dá um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Verdade. Né? Então, aconteceu que eu estava em Porto Alegre, tentando mais um cursinho. Eu tinha uma grande amiga, que hoje é muito minha amiga ainda, 30 anos depois, e ela estava morando lá, era daqui de Passo Fundo, e ela ia fazer pedagogia. E eu ia muito na casa dela em Porto Alegre, a mãe dela, uma querida, e dizia, Dani, tu quer mesmo medicina? Eu acho que não. E elas diziam, tu tem jeito de psicopedagoga, que nem a Marcinha, elas me achavam doce na época, eu acho que elas não viam essa, tu é toda doce. Eu disse, sabe uma coisa? Liguei para casa. Vou Ai, voltar Deus. para o fundo e fazer pedagogia. Foi a morte, assim, as trevas. Meu Deus, porque como não foi medicina, vai ser professora. E vim. E fiz 1 ano e meio de pedagogia. E vou te contar, Tati, que foi ótimo esse 1 ano e meio. Porque aí eu tive tempo sem pressão, sem cobrança, para Pra me pensar. conhecer. E eu sempre digo assim, Dani, ó, que um jovem, ele tem tanta opção e tem tantos sonhos e tantas inseguranças que não tem condições de decidir uma coisa que vai fazer a vida toda. Eu também fiz pedagogia um período, fiz Também. história, aí depois entrei nesse universo para olhar o que faziam os profissionais. E aí vi que era bem tendencioso, que às vezes a gente tinha que se envolver politicamente. E eu me envolvi, nossa, na minha juventude eu era inflamada politicamente. Terrível. Sério. Fiquei anos sem falar com meu pai por causa de política, pra vocês terem noção. Mas graças a Deus que a gente se cura com o tempo, né? Sim, graças a Deus. E aí, guria? Bom, enfim, que daí sempre metidinha, já no início, primeiro ano da pedagogia, como eu sabia que ia querer psicopedagogia, eu comecei, aqui em Passo Fundo muita gente se conhece, enfim, e eu conheci uma psicopedagoga muito tradicional, né, através de contatos familiares, e eu fui fazer estágio voluntário já. Isso é bem importante também, quem quer vai atrás. Eu, no posto de saúde aqui, eu fazia estágio em psicopedagogia. Eu já ia lá instrumentalizando a gente já ia atendendo os pacientinhos pequenininhos, as crianças. O que é muito E lindo é que quando a gente encontra uma referência para modelar, gente, isso é chave. A live de hoje está cheia de códigos. Se vocês prestarem atenção, já vão pegar. Tem que modelar, porque não tem como vindo além a tua referência. Muito legal isso, viu? a gente tem que ir atrás das pessoas que realmente nos inspirem, até para a gente saber se a gente quer ou não. Porque aí, no posto de saúde, já atendendo as crianças, fazendo, eu comecei a me dar conta que eu estava gostando do psico, não da gogia, era psicopedagogia. Eu comecei a ver que a parte pedagógica de reforçar estudo, aprendizagem, não era minha praia. Mas a parte emocional eu adorava. Eu me envolvia na história daquelas crianças, eu me Legal. envolvia como é que eles estavam. E foi aí que me deu o estalo. Se eu não tivesse feito esses experimentos por mim mesma, eu não teria descoberto minha paixão.
E Quer ver, aí eu Dani? fiz vestibular para psico. Isso é muito legal, gente. Vocês que estão conectados, peguem isso. Às vezes a gente vai por outros caminhos para encontrar o caminho principal. Estejam Uhum. conectados, parem de brigar com o seu momento atual. Ele vai te levar para onde você precisa ir. Ele vai te transformar na pessoa que você precisa se transformar. Tem uma amiga que dizia o seguinte: tudo está do jeito que está para ficar do jeito que tem que ficar. Adorei, vou adotar essa frase. É bem isso. Se a gente não viver as experiências todas conforme elas vêm, a gente não cresce, não aprende, se priva. É verdade. Então, é simples, mas faz todo sentido se a gente refletir, se a gente buscar profundidade. Então, muito legal, viu? Então, tudo está do jeito que está para ficar do jeito que tem que ficar. Para de brigar com isso, cata a tua energia e vai colocar naquilo que realmente merece a tua energia. E a coisa começa a florir para você, Perfeito, Tati. E, enfim, que aí eu fui para psico pensando, ai, acho que vou atender crianças, entro né? na psicologia e descubro que eu não queria atender crianças também. Que eu adoro criança para brincar, que nem elas, que eu viro criança, mas eu gostava eu vi que eu gosto de adulto, que pensamento rápido, criança é muito do simbolismo, né? É Sim. outra técnica. E aí eu estava gostando da faculdade até que surgiu no meu segundo para terceiro ano, eu acho, essa professora que eu citei antes, chama-se Lassete, vindo da Europa, ela tinha ido fazer o doutorado, pós-doc, não lembro, e chega com a terapia familiar sistêmica. Sabe quando é aquilo que tu olha e diz assim, É isso. achei, é Mas, isso, guria, é meu pensa. chão. Que sortuda que tu é. Claro que tu se permite viver as experiências, se Me permite permite. olhar, respeitar o teu próprio processo. Mas nessa vida, encontrar aquilo que a gente foi chamado para fazer é muito bom. Sabe que eu tenho tido a sorte, ou a oportunidade, ou a conexão, de chamar para essas lives pessoas que já estão no seu propósito. É muito inspirador. Eu digo assim, ó, essas lives na verdade são para mim e a gente compartilha com outras pessoas. É o meu grande momento. Me sinto tão agradecida por isso, porque, gente, assim como encontrar alguém que nos preenche, que nos faz uma companhia boa, porque assim, ó, ninguém completa a gente. A gente já vai completo com o relacionamento. Se você for pela metade com o relacionamento, você vai se lascar feio. Mas eu digo, se você se conecta com alguém que também já é completo, para preencher ó, pequenas lacunas, é tão satisfatório, é tão maravilhoso, assim como encontrar atividade que você vai poder contribuir socialmente e ainda ganhar dinheiro com isso. É muito legal, olha, é muito legal. O meu propósito, Dani, com esse café inspirador é despertar as pessoas para pensar sobre isso de forma intencional, de forma responsável, sabe? Essa vida é tão bonita e tão curtinha. Verdade. Se a gente não se permitir viver, eu acho que essa é uma grande chave que tu está passando e que tu falou antes, poder de fato viver cada pedacinho da vida, se arriscar mais, não ficar travada pelos medos, não vou dar certo, não vou conseguir. Eu ouvia quando decidi por psico, nessa, só pode fazer medicina, vai morrer de fome, não vai conseguir sustentar. Gente, eu estou aqui com a agenda cheia, graças ao bom Deus. Eu estou Meu, fazendo o que eu amo de paixão, às vezes trabalho até tarde da noite. Lembra como foi difícil a gente conciliar horário? Eu tive que riscar a agenda com antecedência. E estou feliz com isso. E sim, me sustento. Tá ótimo. gratidão. Muito legal, né, Dani? Puxa, muito legal. Gente, olha a importância de tirar um tempo de qualidade para tomar uma decisão que vai levar para a vida toda. E às vezes, eu puxo para os relacionamentos, Dani, porque é muito comum as pessoas se conhecerem hoje e já irem morar juntos amanhã. Tenho visto Gente, tem que se dar muito. um tempo para você se conhecer e para você conhecer o outro. Ontem eu tava pensando num negócio surreal, Dani. Eu sei que a live é tua, mas eu tô aqui querendo compartilhar o que eu tenho recebido, assim, ó. Muitos dos casais, depois de algum tempo, eles não permanecem juntos porque as pessoas, elas estão tão focadas em si ou em coisas triviais que quando olham para o outro e o outro mudou tanto, ele não consegue mais se conectar. E por isso as pessoas se afastam e se separam.
Mas se a gente fizer o exercício de olhar a mudança do outro diariamente, a gente se apaixona pela mudança do outro, ao invés de olhar com espanto do tipo, não conheço mais essa pessoa, por isso vou me separar dela. E isso é uma coisa tão bacana. Eu tenho recebido esse chamado para trabalhar com família, tá? Porque os dados de separações é alarmante. E existe um movimento mundial para destruir as famílias, porque isso enfraquece as pessoas e é mais fácil de manipular uma sociedade enfraquecida, entendeu? Então eu tenho pensado sobre isso, tenho recebido insights muito interessantes. Eu até vou conversar contigo fora de live para mim poder pegar uns códigos contigo aí de família, porque só pode ser Tá? um chamado. Deixa eu dar uma complementada numa coisa que tu falou, que eu acho que vem bem. Ontem, ou anteontem, eu postei um vídeo falando exatamente sobre isso. Olha só. Vamos. Todas as relações. Agora, falando tecnicamente o que tu trouxe sobre as mudanças com os anos, tá? Todas as relações nas nossas vidas são pautadas por contratos. A gente tem um contrato sempre. Quando a gente conhece um amigo, uma amiga, a forma como a gente vai se relacionando, tem aquela amiga que liga mais, que procura mais, tem amiga que é de fé, tem amiga que é mais para sair pensando em amizades. Não deixam de ser contratos relacionais. Isso está na Tá. teoria sistêmica. Esses contratos podem ser implícitos ou explícitos. Bem teoria agora, passando. Mas eu tô adorando, tô aprendendo demais. Explícito é quando é verbalizado, quando é falado, quando é escrito, tipo contrato de emprego, né? E quando é implícito, é aquele contrato que a gente vai se acomodando na relação, a gente vai tendo aquele papel, aquele posicionamento. O casal chega em casa, acaba, digamos que sempre ela que faz o almoço ou a janta, ele sendo no sofá, ou ele ajuda a cuidar do filho ou não. Isso são os contratos que vão se formando, tá bom? Legal. Acontece que quando a gente conhece alguém, agora falando afetivamente, um relacionamento, nesse início de namoro já vai se dando a formação desse contrato. Implicitamente, a gente vai se posicionando mais ou menos da mesma forma, tem uma série de condutas, uma série de exigências, só que a gente está numa dada época da vida. Por exemplo, vocês estão há menos tempo, os casais que se conheceram, sabe aqueles que conhecem na faculdade? Então, são dois estudantes universitários, jovens, se formam e casam. Esse casal fez um contrato num período da vida, em que Justamente. estavam começando a vida, em que estavam focados em algumas coisas de jovem, ainda de grupos, de turmas de amigos jovens, de início de vida profissional. Então, eram duas pessoas com aquele contrato daquela fase. Vamos imaginar, os anos começam a passar, aí começam a novos interesses, as pessoas vão estudando, vão evoluindo, vão se aprimorando, e chega uma hora que a vida deste casal muda. Já estão casados há tempo que mudou. Essas duas pessoas não são mais exatamente as mesmas que fizeram o primeiro contrato. E aí o Não que é. tu diz, um ou outro muda o quê? A gente fala que de tempos em tempos, ou cada nova etapa do ciclo vital, o contrato relacional tem que ser refeito, tem que ser renegociado. Quer um exemplo? Tu que é mãe de bebê ainda, tua filhinha é pequenininha, coisa mais querida, eu vejo, acompanho nas redes sociais. Então, assim, ó, quando vocês eram um casal só conjugal, só vocês dois, era Nossa, um tipo de relacionamento. Quando mudou vocês totalmente. se vocês dois não acompanham essa mudança, não renegociam, o que, que pode acontecer? Porque eu já vi gente assim, digamos, a mulher que está ali, tem que amamentar, entra como mãe. E às vezes o homem segue com aquela vidinha de vou sair, vou jantar com os meus amigos, não ajuda, não cuida junto. Existe, ele fica na fase anterior, às vezes até Sim, ainda como solteiro, e ela já está lá. É só um de tanto. O que, que sim. acontece? Então, um do casal evoluiu e está na nova fase. Pode acontecer do outro não estar. Então, o casal que aqui se encontrava, aqui um evoluiu e o outro não, pode começar a dar o desencontro. Se esse aqui eles podem tentar puxar, mas esse pode não conseguir ficar preso na etapa anterior do desenvolvimento, ou não querer, ou não poder, enfim,
E quando Sim. começa muito esse desencontro, daí vem isso, essa explicação do isso que tu falou, eles mudam, aí às vezes dá separação, por quê? Porque um está evoluindo e o outro ficou, eles não conseguem mais nem falar a mesma linguagem. A gente Entendeu? Aí, sempre diz que a responsabilidade de mudança é de cada um de nós. Mas aí também tem uma questão do casal em si se puxar, né? e aí que eu digo que o ideal é o quê? É tentar, o que se faz no consultório, eu canso de dizer que eu sou a tecla SAP, o que faz a tradução de um para outro e de outro para um. Né? E Sim. começa a mostrar quando se dão conta, não, mas está em outra fase, o que que tu pode ajudá-la a crescer, o que que tu pode evoluir, presta atenção, tua mulher já não é mais a mesma e tu também não é, vai para tua idade, para tua fase. Então, às vezes, isso já ajuda numa sintonia. Sempre é possível? Nem sempre. Às vezes, Às não dá, vezes as mas pessoas estão abertas, né, Dani? Para esse trabalho de abrir os olhos, de se conscientizar dessa mudança de fase de vida. Porque imagina se é difícil para cada um de nós olhar para as rugas extras que começaram a aparecer do nada, porque a gente antes não estava olhando. Imagina como é que é olhar para o outro. Então, realmente, né, é um belo processo. Gente, envelhecer é lindo demais. sabe quando reclamam muito do envelhecimento? Digo, olha, outra alternativa é pior. Tu, qual que tu quer? Qual que seria não envelhecer? É morrer, amigo. Então, melhor você envelhecer com saúde, com sabedoria, com maturidade, de preferência apaixonado pela sua própria vida, que é uma coisa inteligente de se fazer. É inevitável, né, Dani? Tati, sabe que eu costumo brincar com essa história? Eu digo minha idade, todas as mulheres, ai, escondem idade. Eu digo a minha, super faceira, adoro. Eu tô com 49, fiz esse mês. Mas tu tá gata, hein? Tá louco? Eu Bah, prefiro dizer a mais que daí todo. A mais não, a minha, né? Se precisasse, eu diria mais para daí todo mundo dizer, tu tá bem. Pior é dizer essas que dizem a menos, diz, meu Deus, ela tá acabada para essa idade. Mas eu brinco o seguinte, sabe que eu brinco muito com coisa séria, eu trabalho brincando, eu acho que a boa, né, vida tem Dani? que ser leve. Essa é uma E receita, gente, ó, se liguem. Quem chegar aos 49, que nem a Dani, é brincar com as coisas, porque ficar de cara amarrada só dá ruga. ruga. Tem um pouquinho de botox também, né? Mas enfim, olha A só, tecnologia tá aí pra isso, né, Dani? para ajudar. Mas eu sempre brinco quando reclamam muito a idade, ainda mais as mulheres, eu digo, gente, tá certo. Na idade, com o tempo, a gente perde colágeno, sim, perde, enfraquece as fibras musculares, mas ganha tanto em sabedoria e É experiência verdade. que isso não tem preço para levar a vida da gente. Fabia sempre diz que a gente para de correr com as pernas e começa a correr com a cabeça. É verdade. Grande sabedoria. Já tem 47, hein, o Fabian? Ei, ele ainda tem. 47. Muito legal. Bah, eu tava pensando outro dia, a gente se conheceu quando ele tinha 36. Tipo, ele tinha praticamente a minha idade. Eu não me lembro dele com a minha idade. Pensa. Que Sim, vocês têm loucura. uma diferença, né, grandinha de É, idade, vocês dois. 12. 12 anos de diferença. Mas Mas é eu vi isso. que vocês são bem parceiros, né? Muito. Bah, na verdade, a gente nem sente a diferença de idade porque a gente se envolve com os mesmos projetos. A gente tem uma sintonia muito grande, gosta das mesmas coisas. Então, somos muito diferentes em muitas coisas. Mas aí que tá. Por que que o outro tem que ser como a gente? Por que que o nosso jeito é o único jeito que funciona? Não é assim. Se a Compreendo. gente parar um pouco de ser egocêntrico, a gente vai ver que existe beleza em todas as coisas. Existe verdade na ação do outro. E a gente sempre pode aprender com isso. Eu penso que isso é muito, muito interessante. Tu falou uma coisa, eu vou te usar de exemplo, então. Agora vai inverter o jogo. Tu me Não, chama tá para lindo esse negócio, hein? Tá eu lindo de pedi. ver. Tati, tu falou uma coisa agora que eu acho ótimo, eu costumo dizer, tu falou, a gente se envolve em projetos juntos, em coisas juntos, ou seja, interesses em comum. Eu costumo dizer que para ajudar o casal, todo casal deveria ter, não responde, não fala nada até eu acabar toda a frase, porque não é o que tu está pensando. Todo casal deveria ter um filho juntos. Daniela, o filho tem casal que não quer ter filho. Não, realmente, tem casal que não quer ter um bebê. E eu acho que não precisa. Tem casais que, se não querem, não sentem essa chamada da maternidade, não vão. Mas o filho que eu quero dizer não precisa ser uma criança.
O filho que todo casal deve ter juntos é criar algo, gerar algo, ter um projeto junto, um sonho junto, perspectivas juntos. Na hora que este casal foca, eles se unem mais, eles se aproximam mais para criar este filho que é este projeto. Agora, se você tiver uma pontinha de ter vontade de ter filho, e você tiver alguém com quem você tem conexão, respeito e admiração, tenha esse filho. Porque se a nossa relação era boa, ela ficou muito boa, imaginavelmente boa. Quando dá vontade de brigar, eu olho para aquela criança e digo: jamais eu teria esse amor se eu não tivesse aquela praga que eu tô com vontade de brigar agora. Então, respira, que agora a gente tem motivo para não discutir na frente da criança, para não desejar o mal nem mentalmente para o outro. Gente, quando a gente se dispõe a se desenvolver, é lindo conviver a dois. É muito lindo. E a três é muito mais. Eu tô muito apaixonada sendo mãe, Dani. É muito lindo. Eu tô vendo, acredito. Ela tá do teu lado aí que eu vi que tu virou o olhinho antes. Aham. Tá batendo ali na porta, vem assim, ó. Mete aquela cara. Mas o Fabiano tá com ela pra mim ter esse tempinho. Ah, eu achei que ela tava do teu lado por aí, que eu vi que tu tava espiando e ia dizer, mostra, pequenininha. Ela vai voltar, ela sempre volta. Ah, Que é muito amor. legal, gente. Tu tá Volto da podendo viver bem intensamente a maternidade, né, Tati? certeza. Acabou de entrar uma grande amiga, uma pessoa que os anos só fazem a gente se aproximar. Ana, amada do meu coração. Estava aqui falando para Dani o quanto eu estou apaixonada em ser mamãe. O quanto a gente se desenvolver é bom. Seja bem-vinda, minha amiga. Enfim, que amor, bem-vinda então. Tá. Estava falando antes sobre se desenvolver e agora de novo, e eu fiquei pensando quantas possibilidades. Como eu te disse, eu há 24 anos formada, já apaixonada por uma área, dali a pouco por outra, fui entrando na sexologia também, que complementa casais, porque eu sou terapeuta também de casais, né? Casal e família, meu foco é relacional. Aí descobri a positiva. Isso é show. Fala mais sobre isso que eu tô muito afim. É que assim, Tati, eu comecei a ouvir um povo falando em alguns conceitos, em florescer, florescimento e flow, e eu, como sou muito curiosa, eu até vi que Pablo, metade do que ele fala é psicopositiva. Deixa eu ver o que que é isso. E Ontem eu foi tava estudando sobre isso, tu acredita? nada é por acaso, né? E eu fiquei apaixonada. Fiz vários prints, porque eu tô lendo um livro em PDF, e aí fiz vários prints para depois pesquisar mais sobre isso. Vale a pena, olha só. Eu ainda tenho muito que estudar, porque uma coisa é tu falar comigo sobre sistêmica, que eu estudo há 20 e tantos anos, mais de 24, porque eu comecei na faculdade. Imagina, Outra que coisa, honra para mim. Eu tinha 11 anos quando você se formou, pelo amor de Deus. tu viu? Quando tu tinha 11 anos, eu me formei, eu já estava 2 anos fazendo cursos por fora da faculdade nessa área. Tu era Lindo. uma meninota. E aí, o que que acontece? A gente tem que ter humildade e dizer assim, isso é meu chão, esse eu sei um monte. A psicopositiva, eu estou engatinhando, eu recém fiz a pós, mas uma pós, tu vai estudando um pouco aqui, tá trabalhando, às vezes eu começo às 8 da manhã, vou até às 9 da noite no consultório, então tu vai encaixando, eu vou pegando alguns conceitos. Só Sim. que, conceitos, eles falam muito em gratidão, gostei muito da visão científica, eles são muito embasamento científico. E aí, eu comecei a ver que tem muita gente falando no pensamento positivo por aí, só que eu tenho lá, eu sou meio rancenta, eu gosto de ver a coisa científica antes, eu tenho que ver para crer. E eu dizia, peraí, tudo tu pode, tudo tu consegue, mas as coisas também não vão cair do céu, tu tem que fazer movimento, que história é essa? Que todo mundo só pense positivo, ok, existe energia, mas não é só isso. Sim. E aí eu comecei, quando eu fui estudar para ver o que que era, eu entendi que a psicologia positiva, como ciência, não é que assim só estuda o positivo que tá bom no ser humano. O que que eles dizem? Nós, terapeutas, a vida inteira, nós psicólogos, a gente olha todo o sistema, vê o que que tá ruim e tenta dar uma consertada, falando grosso modo, né? Sim.
Quais são as fraquezas? O que tem de melhorar? Como é que tá a tua relação que não tá legal? Essa é a nossa tendência. Nós somos treinados para isso, para tentar melhorar o que não está bom. Justo. Na psicopositiva, e eu acho que eu fui atrás porque eu me dei conta que eu sou muito otimista na minha vida. As minhas filhas dizem muito é irritantemente otimista, não dá para acreditar. Eu fico sorrindo quando as pessoas estão com problema, pelo amor de Deus, porque eu sempre acho que dá para tirar lição. O que eu digo, não, mas tem jeito, tudo tem solução, peraí, a gente cresce. Mas enfim, daí eu fui atrás e eu entendi que, na verdade, assim, ó, na psicopositiva, tu olha a pessoa, tu vê as forças desta pessoa, que todos nós temos 23, 24 forças de caráter, eu não sei todas de cor ainda, tem que rever, mas Eu vou querer estudar esse negócio. vai lá. E aí tu tenta ver não só os problemas, mas quais são as forças, ou seja, eu diria quais são teus recursos. E aí a gente reforça os recursos já positivos, os que ela tem de mais forte. O que acontece? Na teoria da psicopositiva, eles dizem assim, ó, que a nossa tendência, então, é reforçar o que está menos forte. E na psicopositiva, eles ampliam o que está mais forte, que puxa o resto junto. Justamente, concordo plenamente com isso. E aí eu me dei conta de que tinham coisas que eu já fazia no consultório há muito tempo, pelas minhas características pessoais, que eu usava a psicopositiva junto com a sistêmica sem saber o nome do que eu estava fazendo. Porque eu Isso sempre... é o instinto do doar-se, né? E eu vi ali na psicopositiva que o flow se dá quando você elimina todas as distrações e se coloca inteiro. Mas, Dani, tem uma coisa que até pra gente ir encerrando, eu vou falar. Eu creio que a gente já está preparado para fazer essa conexão sempre. Acontece que as nossas vivências, as nossas crenças, as nossas experiências ruins vão nos afastando desse potencial ilimitado e abundante que nós temos. Então é isso. Na verdade, o trabalho é só se reconectar e resolvendo as tretas. E aí eu agradeço muito. Eu já vinha nessa ideia de sempre, né? Há muitos anos de desenvolvimento, mas a minha conexão com o Paulo me ajudou a olhar com um olhar diferente. Não como ele faz, mas como eu faço. Entendeu? Eu olhei, curti e encontrei o meu jeito de fazer. Que é diferente, óbvio, né? Mas a minha vida mudou muito, 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 muito. Porque eu tenho eliminado as distrações, as dificuldades, aqueles pensamentos complicados de escassez, de falta de merecimento, as coisas todas que a gente aprendeu. E o milagre tem acontecido cotidianamente, é fantástico. Às vezes eu penso numa coisa e ela acontece, assim chega a ser assustador. Gente, se é possível para mim, é possível para qualquer um. Você só precisa se permitir evoluir naquilo que está te atrapalhando. Ótimo, Tati, perfeito. É uma decisão diária, né? Da gente crescer, da gente viver melhor. E é possível, é possível. E o que é lindo, né? É que é disponível para todos, desde que haja uma decisão e uma autorresponsabilidade. Mas é isso, Dani, para que nós possamos encerrar a nossa live, nos dê aí os últimos códigos, nos libere alguma sabedoria. Olha só, eu só nesse momento acho que posso me inspirar dizendo que a gente sempre pode mudar para melhor, que sempre tem alguma coisa na vida da gente que pode, por melhor que esteja a vida, mas que a gente pode crescer um pouquinho mais, ou que a gente acha que não tem conserto, que a gente sempre dá um jeitinho. E quero agradecer o convite, a lembrança, avisar que tem um canal falando de família, de relacionamento no YouTube. Conectem-se, pessoal, é fantástico. De canal, gente. E qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. E qualquer sugestão que tenham de temas também, eu tenho os vídeos que eu também gravo, que também entra no que tu falou do propósito, não só de atender as pessoas, eu comecei a ver que falar para as pessoas também entrou no meu ultimamente. Eu tenho acompanhado e eu sempre digo que quando a gente se permite deixar fluir, os outros se abastecem, se beneficiam, mas a gente se beneficia muito mais, né? Que é o que a gente fez hoje, na verdade, a live era para nós duas, era para conversar.
Isso, tem sido assim, ó, tem sido muito lindo. Tem sido muito gratificante para mim. Obrigada por você ter aceitado o convite. Como eu falei assim, ó, eu nem sabia, mas que honra. Eu era uma criança quando você já tinha se direcionado para esse meio. E então, eu vou te dizer que eu lembrei de te convidar porque você é marcante, porque você tem essa pegada mais original, assim, de saber quem você é, filha de quem você é, mais ou menos isso, né? Que legal, muito obrigada. Obrigada à nossa audiência querida, que todos os dias de manhã se organiza para estar aí, para buscar inspiração, para estabelecer mudança. Obrigada, Dani. Gente, amanhã, às 10h15, a gente tem mais Café Inspirador com uma empresária, mãe, uma pessoa fantástica que tem feito a diferença aqui na nossa comunidade de Pelotas. Depois eu vou colocar o post dela aí. Mas estejam conectados, tenho certeza que ela, como uma mulher de negócios e como uma mãe de família, vai poder dar grandes dicas para nós aí. Bueno, um grande beijo. Até amanhã às 10h15. Tchau, Dani. Bom dia para vocês aí. Tchau.